Olá, turma. Espero que todos estejam bem para estudar. Vamos continuar com nossas atividades de reforço. Estamos na 8ª atividade, reforçando, que é o cilindro, e o cálculo da área da superfície e volume de um cilindro. Então, vamos fazer a correção das 5 atividades que foi passado na aula de quinta-feira passada. Então, a primeira questão, ela diz o seguinte: um fabricante de sabão em pó decidiu remodelar a embalagem de seu produto, criando um novo padrão com o formato de um cilindro reto. A figura abaixo representa essa nova embalagem, com as suas medidas internas indicadas. Então, essas medidas que estão aqui são as medidas internas dessa embalagem e que está representando na parte de baixo o diâmetro do círculo que é a base do cilindro. Então, nós temos a medida de 10 centímetros no diâmetro. E na lateral, nós temos 15 centímetros. Essa medida que está aí na lateral é a medida da altura, pois é a distância entre essas duas bases desse cilindro. Então, qual é a quantidade máxima aproximada de sabão em pó em centímetros cúbicos que essa embalagem comporta? Qual é esse volume desse cilindro? Então, lembrando que para calcular o volume de um cilindro, nós devemos calcular a área da base, que é a área de um círculo. Então, a área de um círculo é π vezes a medida do raio ao quadrado. Sendo que a questão deu a medida do diâmetro. Mas lembre-se, o raio é a metade do diâmetro. Ou seja, o diâmetro é de um lado ao outro, passando pelo centro do círculo. Então, nós temos o diâmetro. Como o raio é só metade, ele vai só do centro do círculo até a circunferência que contorna o círculo, nós temos então que o raio é 5, que é a metade dessa medida, que é o diâmetro. Então, para calcular o volume, vamos calcular a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a medida da altura. Então, a resposta na letra C, e vamos analisar detalhadamente os cálculos da resolução. Então, primeiro, para calcular o volume, devemos saber qual é a forma, quais são os elementos que nós precisamos. Então, nós precisamos saber da medida do raio e da altura. São esses dois elementos, essas duas medidas que é necessário para se calcular o volume de um cilindro. Pois a fórmula é volume π vezes a medida do raio, vezes raio ao quadrado, vezes a medida da altura. O π é o número irracional, aproximadamente 3,14. Então, na figura, nós temos a medida do diâmetro, como eu já falei. O diâmetro é de 10 centímetros, mas nós não precisamos do diâmetro, nós precisamos da medida do raio, onde o raio é metade dessa medida. Então, o raio é de 5 centímetros e a altura de 15 centímetros. Logo, o volume é dado pela forma π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E vamos substituir essas medidas pelos seus valores. Então, o volume vai ser 3,14 vezes a medida do raio, que é 5, ao quadrado, vezes 15. Então, 3,14 vezes 5 ao quadrado, primeiro fazemos a medida, o cálculo do quadrado do número. 5 ao quadrado significa 5 vezes 5, portanto, é 25 vezes 15. Então, 3,14 vezes 25 vezes 15 vai dar 375, que é só 3,14 vezes 25, dá 375. Desculpa, aqui esse resultado eu investi aqui. É 25 vezes 15, que deu 375. Vezes 3,14 dá 1.177,5 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume daquele cilindro da questão. Resposta na letra C. Segunda questão. Uma empresa de publicidade utiliza dois tipos de suportes rotatórios para veicular propaganda. Um em forma de cilindro circular reto, de diâmetro 1 metro, e o outro em forma de um prisma reto,
cuja base é um triângulo equilátero de lado medindo 1 metro. Os dois suportes têm 5 metros de altura, conforme indicado no desenho abaixo. Então, observe, nós temos o desenho do cilindro, com a medida do diâmetro de 1 metro e a altura de 5 metros. E nós temos aqui um prisma de base triangular, onde esse triângulo ele é equilátero, significa que todas as arestas laterais da base é de 1 metro, e que forma 3 retângulos nas laterais que medem 5 metros de altura. Temos os dados que nós devemos utilizar, que é o π 3,14, e o C é o comprimento do círculo, para que a gente calcule a medida da área lateral, nós vamos precisar desse comprimento do círculo para a medida da área do retângulo que contorna o cilindro. Continuando a questão, o preço cobrado por propaganda é de R$ 100 por metro quadrado de área lateral externa do suporte utilizado. Então, ele vai escolher um dos suportes para colocar a sua propaganda. O valor a ser pago pela opção de suporte mais econômica para um anunciante é aproximadamente... Então, nós queremos saber qual dos dois suportes vai ser mais econômico para o anunciante. Será que é o cilindro ou será que é o prisma? Bom, primeiro a gente tem que fazer o cálculo da área lateral. Área lateral significa a área da superfície que contorna a lateral. Aqui a gente vai considerar as bases. As bases são 2 em cada uma das figuras. Do cilindro, à esquerda, nós temos que a base é circular. E no prisma, à direita, nós temos que a base é triangular. Então, essas bases a gente não vai utilizar, pois a propaganda vai ser apenas usada na lateral do suporte. Então, para o cilindro, nós vamos ter que a área lateral vai ser a área do retângulo que contorna o cilindro. Certo? E para o prisma, nós vamos calcular a área dos 3 triângulos que contornam também aí a lateral do prisma. A resposta é a letra A e vamos ver por quê. A resolução está aqui detalhadamente. Nós devemos calcular a área da superfície lateral dos dois sólidos, só da lateral. Para o cilindro, temos que calcular a área de um retângulo, pois ao planificar um cilindro, o que é que nós obtemos? Um retângulo na lateral. E esse retângulo ele vai ter o comprimento de 2πr. Observe aquela formulazinha que vem lá, o comprimento de 2πr, porque o retângulo está contornando um círculo. E o comprimento de um círculo é 2πr. E nós vamos ter também, ao outro lado do retângulo, vai ser a altura. E essa altura é de 5 metros. Onde também nós vamos utilizar a medida do raio. Se o diâmetro é de 1 metro, significa que o raio é de 0,5, ou seja, meio metro. Então, a área lateral é dada pela forma AL, 2π vezes o R, que é o raio, onde isso aí é o comprimento do retângulo, vezes a altura do retângulo, que coincide com a altura do cilindro. Então, vamos substituir o π por 3,14, o raio por 0,5 e a altura por 5. Tudo, vamos obter 15,7 metros quadrados. Observe que eu coloquei aqui metros cúbicos, gente, foi erro. Mas metros quadrados estão falando de área. Então, a área é metros quadrados, centímetros quadrados, certo? Então, é 15,7 metros quadrados. Está aqui no PDF, eu vou colocar também PDF, a resolução, vocês olhem e corrigem, né? Façam corretamente. Sei que vocês já fizeram correto, né? Foi eu que errei. 2. Para o prisma, a área lateral é formada por 3 retângulos iguais. São 3 retângulos congruentes. Eles têm a mesma base, a mesma altura, pois a base é um triângulo equilátero. Então, a área do retângulo é dada pela forma área, base vezes altura, ou comprimento vezes largura, tanto faz. Aqui a gente vai chamar de base e altura. Onde a base é de 1 metro
que é a aresta da base, e a altura de 5 metros. Então, basta multiplicar aqui 1 vezes 5. Porém, são 3 retângulos. Então, a área lateral do prisma de base triangular vai ser 3 vezes a base vezes a altura. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Então, vai dar 15 metros quadrados. Novamente, coloquei metros cúbicos. Então, qual é o suporte mais econômico? Será que é o cilindro? Ou será que é o prisma? Então, o cilindro é um pouquinho maior. A lateral do cilindro tem aqui, ó, 15,7. E o prisma apenas 15. Então, é mais econômico ele usar o suporte em forma de prisma, pois vai ser mais econômico para o anunciante. Então, vamos escolher que ele vai pagar um suporte mais econômico, então vamos multiplicar 15 vezes 100, que é o valor pago por metros quadrados. Então, 15 vezes 100 vai dar R$ 1.500, a resposta na letra A. Questão número 3. Maria comprou uma orquídea que veio plantada em um vaso cilíndrico, como representado no desenho abaixo. A medida da área total desse vaso cilíndrico é... Então, observe, nós temos um vaso na forma cilíndrica. Então, se nós temos um vaso, significa que a área total desse vaso vai ser a área lateral, que é um retângulo, e a base inferior, a base de baixo, tá? Pois a base superior, se é um vaso, vai estar aberta ou vai estar com as plantinhas, né? Vai estar as orquídeas, né? Você colocar dentro desse vaso, então não tem a tampa, certo? Lembre disso, a situação pede a área total do vaso. Então, o vaso não tem tampa. Então, vai ser a área lateral mais uma área da base. Tá certo? Eu coloquei aqui, calcular a área total, que no caso total seria 2 vezes a área da base, mas porém, para o vaso, nós não vamos considerar as duas bases. Vamos considerar apenas uma. Então, a área lateral era do retângulo, que é 2π vezes r vezes a altura, que vai ser 2, 3 a medida do raio, que é 6, que é a metade do diâmetro, vezes a altura, que é 20. Então, vai dar 753,6 centímetros quadrados. A área da base, que só é uma, 3,14 vezes o raio ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Então, 3,14 vezes 36 dá 113,04 centímetros quadrados. Aí, vamos somar essas duas áreas, vamos encontrar a área do vaso. A área total do vaso vai ser a área da base mais a área lateral. Aqui eu coloquei a forma da área total do cilindro. A gente, desculpa aqui, não tem esse 2. Vai ser 753,6 mais 113,04. A resposta na letra C, não coloquei também, está faltando o total. Então, voltando aqui, a resposta na letra C, 866,64 centímetros quadrados. É a segunda vez que eu estou gravando, tá? Então, eu agora de novo que tem um erro. Eu acho que eu não vou mais voltar atrás. Vamos continuar. Qualquer coisa, vocês entram em contato comigo no privado e a gente pode tirar as dúvidas, tá? Estou à disposição. Para a próxima questão. Nesse desenho, as medidas indicadas correspondem às dimensões internas desse reservatório. Então, nesse reservatório, as dimensões internas é a medida do raio de 1 metro. Aqui foi dada realmente a medida do raio, tá? Diferente das outras, da medida de um lado ao outro, que é diâmetro. Então, aqui está metade, somente a metade do centro do círculo até a lateral do círculo. E a altura de 3 metros. Só que observe que nós queremos o volume de água contido nesse reservatório. Não é o volume total do reservatório, é só da água. Só que diz aqui na questão, né, que a água
Está o início da questão. A água ela está apenas na metade desse reservatório. Então, qual é a quantidade de água em metros cúbicos? Então, se nós temos 3 metros de altura, a altura da água vai ser apenas 1,5. Então, a gente não vai usar o 3, não vai usar somente a altura da água, porque a água está apenas na metade do cilindro. Então, o volume da água no cilindro é calculado por V, volume, π vezes raio quadrado vezes altura, onde π é 3,14. Nessa questão, as alternativas estão em função de π. Então, a gente não vai usar 3,14, vai deixar o π mesmo. Vezes a medida do raio, que é de 1 metro, vezes a altura de 1,5, pois é a metade da altura total, pois é só da água. Tá? Como as alternativas estão em função de π, né, nós não vamos substituir o π por 3,14. Ok? O volume da água vai ser π vezes 1 ao quadrado vezes 1,5. Onde vai dar aqui? 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1,5 vai dar 1,5 π. Isso acontece quando eu passo para o celular. Há esses problemas, tá? Então, aí no lugar da interrogação é o π. Então, 1,5 π metros cúbicos de água. Resposta na letra A. No PDF vai tudo normal. 5. Última questão. O leite produzido em uma fazenda é transportado em galões, que são recipientes cilíndricos, como o da figura abaixo. Para não entornar durante o transporte, cada galão terá a capacidade máxima atingida quando o nível do leite estiver a uma altura de 60 centímetros em relação ao fundo, conforme indicado na figura abaixo. Então, observa o galão, a parte até a altura máxima, a gente vai considerar só essa parte onde vai estar o leite, é um cilindro de altura de 60 centímetros e de raio 20 centímetros. Nós vamos utilizar aqui o π 3,14, isso foi indicado na questão. Mauro comprou um galão como esse contém leite até sua capacidade máxima, está com leite até a altura de 60 centímetros. Ele vai vender todo o conteúdo do galão em garrafas que contêm 1 litro cada uma. Quantas dessas garrafas, no máximo, Mário pode vender? Então, para saber quantos litros ele vai vender de leite. A resposta é 75 litros. Mas vamos ver o cálculo, por que deu 75. Então, primeiro vamos calcular o volume do galão. Todo o volume de leite que está contido nesse galão. Então, o volume do leite vai ser 3,14 vezes a medida do raio, que é 20 elevado ao quadrado, vezes a altura de 60 centímetros. Primeiro cálculo é da potência, então 20 vezes 20 dá 400. Depois a gente multiplica o restante. 3,14 vezes 400 vezes 60 vai dar 75.360 centímetros cúbicos. Então, a unidade está na unidade de volume, mas nós queremos saber a unidade em litros. Então, temos que fazer a conversão, ou seja, vamos transformar centímetros cúbicos em litro. Primeiro, vamos usar a relação que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, nós vamos ter aqui 75.360 ml, pois 1 por 1. Para transformar em litros? Para transformar em litros, basta dividir por 1.000. A 1.000 ml. Acredito que todos vocês sabem disso, né? Então, se eu tenho 75.360 ml, significa que eu tenho 75,360 ml de leite. Então, é 75 litros e 360 ml. Como o Mauro vai vender em litros, então ele pode vender no máximo 75 garrafas de leite. O restante, 360 ml, ele não vai mais vender. Certo? Para transformar ml em litro, devemos dividir por 1.000. Resposta letra B. Bom, gente, essa é a nossa correção. Espero que vocês compreendam. Caso resta dúvida, é só me procurar no WhatsApp, certo? Que eu atenderei vocês das 7h30 às
Vamos dizer 17 horas, tá bom, gente? Então, porque nós temos nosso horário a ser cumprido.